Olá pessoal, bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou Benício e aqui a gente vai corrigir o desafio do papel higiênico. Se você não sabe a qual desafio eu estou me referindo, clica aí no link para você ver o vídeo que propõe a pergunta, que a gente vai apenas resolver o desafio. Muito bem, nessa primeira resolução a gente vai resolver por uma aproximação com progressão aritmética. O que a gente vai fazer vai ser o seguinte: a gente vai pegar o rolo de papel higiênico e a gente vai olhar para a base dele, beleza? Vamos pegar aqui então o papel higiênico. Muito bem. E vamos aqui rapidinho olhar para a base dele. Se a gente considerar aqui então duas circunferências concêntricas para o desenho ficar mais certinho, observa que a gente pode imaginar as folhas de papel higiênico formando várias circunferências concêntricas, como está mostrando aí na figura. Beleza? Muito bem. Agora, quanto que vai valer o comprimento dessas circunferências? A gente sabe que a soma toda tem que ser o comprimento do rolo de papel higiênico, que é 30 metros, certo? Muito bem. O comprimento de uma circunferência, a gente sabe que é 2πr. Olha ali a primeira circunferência que está marcada de vermelho na figura. O comprimento dela tem que ser 2π vezes 2 centímetros, porque era o raio do tubo interno do papel higiênico. Então o primeiro comprimento da primeira circunferência vai ser 4π, certo? Agora, observa só a próxima circunferência. A próxima circunferência ela vai ter raio 2 mais 0,01 centímetros, certo? Lembra que a espessura da folha de papel é 0,1 milímetros, ou seja, se eu aumentar 0,1 milímetros no raio, agora o comprimento vai ser então esse número, 4π mais 2π que multiplica 0,01 centímetros. E observa que para cada circunferência externa que a gente vai tomando, o comprimento está sempre aumentando essa mesma quantidade, 2π que multiplica 0,01 centímetros. Repara que os comprimentos vão estar em progressão aritmética. E a razão dessa progressão aritmética vai ser esse número daí, 2π que multiplica 0,01 centímetros. Muito bem. E o que a gente tem que fazer então é somar o comprimento de todas essas pequenas circunferências. O comprimento de todas as pequenas circunferências tem que somar 30 metros, certo? Que é o tamanho do rolo de papel higiênico. Se a gente deixar todo mundo em centímetros, a gente pode escrever 30 metros como sendo 3.000 centímetros. Como do lado esquerdo da equação a gente tem uma progressão aritmética, vamos lembrar que a soma de uma PA é o primeiro termo mais o último vezes a quantidade dividida por 2, ok? Esse n, repara que vai ser exatamente o número de circunferências, ou, para a nossa figura, aproximadamente, o número de voltas que o papel higiênico faz no rolo. Muito bem. O primeiro termo dessa progressão aritmética, a gente viu que era a primeira circunferência, que tinha um comprimento 4π, e a última circunferência, se a gente usar o termo geral de uma PA, a gente vai encontrar que vai ser 4π mais n-1, que multiplica a razão da PA, que era 2π, que multiplica 0,01, certinho? Se você manipular essa equação toda, você vai cair nessa equação do segundo grau. E, se resolvermos essa equação do segundo grau, a gente acha que o n é esse número daí horroroso. Tranquilinho? Raiz quadrada de 159.201 π ao quadrado mais 1.200.000 π menos 399 π dividido por 2π. Isso daí vai ser então o número de voltas no rolo de papel higiênico. Mas repara o seguinte, o rolo de papel higiênico ele estava girando a uma taxa de uma rotação por segundo, né? Se o rolo de papel higiênico está girando a uma taxa de uma rotação por segundo, o número de voltas vai ser o número de segundos que vai gastar para todo o papel sair do rolo. Então, nossa primeira aproximação vai ser essa daí. Tá aí uma resposta aproximada, 168,32226 segundos. Muito bem. Vamos agora resolver essa questão por outra abordagem totalmente diferente, sem usar a progressão aritmética. Nessa resolução, agora a gente vai aproximar o resultado por área. Como que a gente vai fazer isso? Mesma ideia, nós vamos pegar o rolo de papel higiênico e a gente vai olhar de novo para a base dele. Então vamos pegar aqui a base do papel higiênico e vamos observar o seguinte. A base dele, vamos aqui de novo aproximar por dois círculos concêntricos, para ficar mais fácil os cálculos, né? Observa que a base dele vai ser formada por uma coroa circular de papel, né? Repare que a parte branca é uma coroa circular. Agora, quanto que vale a área dessa coroa circular? O raio interno a gente sabe que é 2 centímetros. O raio externo a gente não sabe, vamos chamar de R centímetros. A área do papel, ela vai ser então o quê? A área do círculo grandão, cujo raio é Rzão, π vezes Rzão ao quadrado, né? Menos a área do círculo pequenininho, cujo raio era 2. Então vai ficar π vezes 2 ao quadrado, ou 4π.
certinho? E isso vai ser a área do papel, a área branca. Mas repare que essa área branca, a gente pode interpretar ela de outra forma. Imagina que você desenrole todo o papel higiênico. Se você desenrolar todo o papel higiênico, você pode imaginar que essa mesma área ela vai virar agora um retângulo, certo? Repare que a base desse retângulo vai ser o comprimento do papel higiênico, que é 30 metros. Agora, o que vai ser a altura desse retângulo? Se você olhar na figura aí do papel higiênico, observa que a altura desse retângulo é exatamente a espessura da folha. A espessura dessa folha, a gente lembra aí que é 0,1 milímetros. E é isso que a gente vai colocar ali na figura. A gente vai colocar então que a espessura, a altura do retângulo é 0,1 milímetros. Logo, essa área do papel, a área da coroa circular, vai ser igual então à área desse retângulo, que é 30 metros que multiplica 0,1 milímetros. Se a gente converter as unidades para centímetros e multiplicar isso daí, a gente vai encontrar 30 centímetros quadrados. Passando 4π somando para o outro lado da equação, dividindo os dois lados por π e tirando a raiz quadrada, a gente encontra qual que vai ser então o raio da circunferência grandona, certo? Esse é o raio da circunferência grandona. Mas observa que o tanto de papel, a espessura ali de papel ali naquele tubo da coroa circular, não vai ser R, vai ser R menos 2 centímetros, certo? Porque a gente tem que tirar ali o raio do tubo que tem dentro do papel higiênico. Muito bem. Agora observa só, a gente sabe que para cada folha de papel a espessura é 0,1 milímetros. Para saber quantas camadinhas de papel a gente vai ter nesse papel higiênico, nesse rolo de papel higiênico, a gente tem que dividir o resultado pela espessura de cada folha. Então a gente vai dividir os dois lados por 0,1 milímetros, que é a mesma coisa que 0,01 centímetros, certo? Esse número tem que ser um número de voltas no papel higiênico. E esse número, vamos lembrar que era exatamente o tempo que gasta para o rolo descer todo. Exatamente por quê? Porque a rotação que o rolo estava era 1 por segundo. Melhorando um pouquinho as contas, a gente está obtendo então essa expressãozinha daí. Muito bem. E esse número ele é aproximadamente 168,09369 segundos. Se a gente comparar aí com a resposta anterior, a resolução anterior, tá um número bem próximo, né? São números próximos. Aí você pode se perguntar, mas qual que é a resposta certa, a primeira ou a segunda? Na verdade, nenhuma delas. As duas são aproximações. É interessante notar que a resolução por áreas é uma resolução muito melhor do que a resolução por progressão aritmética, né? A gente chegou na resposta muito mais rápido e a gente vai ver que é uma resposta bem mais aproximada do que a da primeira resolução. Agora vamos então para a terceira resolução. Muito bem, agora para a gente encerrar, vamos encontrar qual que seria a resposta exata. Aqui a gente vai encontrar a resposta usando uma espiral de Arquimedes. Como assim uma espiral de Arquimedes? Observa só o seguinte, de novo, vamos pegar aqui o papel higiênico, tá? Vamos olhar de novo para a base dele. Se a gente olhar aí para a base do papel higiênico, muito bem, a figura ela vai ficar da seguinte forma. Observa que quando a gente pega um rolo de papel higiênico todo desdobrado e a gente enrola nesse tubinho, a figura ela vai ficar uma coisa parecida com essa da imagem. Lógico que aí a espessura está muito maior do que deveria, né? A espessura do papel higiênico é bem fininha. Mas dá para ver que, na verdade, o que está acontecendo com o papel higiênico ele está formando uma espiral. Então a pergunta seria a seguinte, como que a gente calcula o comprimento dessa espiral? Uma espiral de Arquimedes tem geralmente essa parametrização, R igual a A mais B vezes θ. Quem que são esses parâmetros? O A é a distância inicial do centro da espiral e o B é exatamente a distância acrescentada a cada volta dividida por 2π. Vamos fazer um exemplo. Se o A é igual a 1 e o B é igual a 3 dividido por 2π, a gente tem então um ponto inicial que está a 1 centímetro de distância do centro da espiral e após uma volta, observe que agora esse ponto vai estar 3 centímetros mais distante do centro, né? Agora está atingindo ali no ponto 4, tranquilinho. Mas o papel higiênico não vai ter esse formato. Qual que vai ser a equação do papel higiênico? Bom, a gente sabe que ele começa a uma distância de 2 centímetros do centro, né? E a gente sabe que para cada volta, a gente sabe que agora esse ponto... Ô, campainha... Voltando aqui. Agora a gente sabe que a parametrização do papel higiênico não vai ser essa equação, né? A distância inicial era 2 centímetros e repara que a cada volta a distância ia ficar o quê? Ia ficar 0,01 centímetros mais afastado do centro da espiral. 0,01 centímetros, exatamente, que é 0,1 milímetros. Se você observar aí na figura,
olha só como é que vai ficar. Após uma volta, você pode pensar, pô, tá igualzinho um círculo, né? Mas se você chegar bem perto da figura, observa que na verdade não é um círculo. É uma espiralzinha, mas com uma pequena variaçãozinha aí na distância até o centro, certo? E observa que se você continuar girando o rolo de papel higiênico, você vai formar então aí o rolo totalmente. Beleza. Então a pergunta se resume ao seguinte: como que a gente faz para calcular o comprimento de uma espiral de Arquimedes? A gente sabe que o comprimento total é 30 metros, né? Agora, como que a gente faz para calcular o comprimento de uma curva dessa? Uma curva polar em geral, a gente pode calcular o comprimento a partir dessa fórmula, ok? A integral de θ1 até θ2 da raiz quadrada de r ao quadrado mais dr dθ ao quadrado dr. Muito bem. Em que θ1 e θ2 são exatamente os ângulos iniciais e final de rotação da curva polar. Agora, a gente sabe que a gente começa de um ângulo igual a zero, por exemplo, ponto de referência, e vai girar até um ângulo alfa. Se o ângulo é 360 graus, a gente vai girar uma vez. Se o ângulo for 1080 graus, a gente vai girar 3 vezes. Só que a gente não sabe quantas vezes que vai girar. É exatamente isso que a gente quer saber, né? Quantas voltas que o papel higiênico vai dar no tubinho, para a gente encontrar quanto tempo que vai gastar para ele esvaziar. A gente tem que encontrar esse valor de alfa. A gente pode substituir ele na equação o R, muito bem. A gente sabe que dr dθ vai ser 1 sobre 200π, né? E se você fizer essa conta toda igual a 3.000 centímetros, que é 30 metros, a gente vai encontrar o ângulo de rotação. Para o vídeo não ficar muito grande, eu vou deixar na descrição um pouquinho sobre o cálculo desse comprimento da espiral de Arquimedes, inclusive um arquivo com o que eu fiz para chegar na resposta. Ela ficou desse jeito horroroso, ok? Você pode estar se perguntando quem que é esse C aí na expressão. O C é essa constante mais horrorosa ainda. E esse número todo vai ser o ângulo de rotação. Para a gente saber quantas voltas vão ser necessárias, repara que a gente tem que dividir o resultado por 2π. Por que 2π? Bom, se o ângulo deu apenas uma volta, 360 graus, lembra que em radianos dá 2π, né? Dividir por 2π vai dar 1, que é uma volta. Mas, como a gente não sabe que ângulo que é esse, vamos dividir aí por 2π e a gente vai encontrar o número de voltas. Esse vai ser, então, a nossa resposta. Ela vale aproximadamente 168,09367 segundos. Beleza? Vamos rapidinho comparar as três resoluções. Nessa resposta, então, mais exata, a gente encontrou esse número. Na resolução da aproximação por áreas, a gente encontrou esse número. E na primeira resolução por progressão aritmética, a gente encontrou esse. É legal notar o seguinte, o erro é bem pequeno, né? Na segunda resolução, o erro é aproximadamente 10 elevado a menos 5%. E na primeira resolução, o erro é 10 a menos 3%. São erros muito pequenos se a gente poder parar a pensar, né? A variação do tempo é simplesmente desprezível. Então, na prática, seria muito melhor resolver essa questão pela segunda resolução do que pela terceira, por exemplo, que seria a mais correta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima, gente! Hey, hey, oh, hey, hey.